Gente, vocês estão felizes ainda? Glória a Deus, a gente está muito feliz, mas eu não poderia continuar sem deixar de dizer que tudo isso que vocês estão vivendo é o Alcance Jovem que está produzindo, né, que está fazendo, todos os voluntários, toda a equipe, a mesa representando toda a liderança de célula do Alcance Jovem. Então é impossível fazer isso sozinho. Eu queria agradecer a todos vocês. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que dá para ir mais profundo? Glória a Deus, uau, tem sido incrível esse tempo, no meu coração, nosso coração tem se alegrado como casa, como família, e a gente está tão feliz de receber você aqui, e a gente quer que você desfrute de tudo mesmo que Deus tem trazido para esse tempo. Quando Deus falou no nosso coração a respeito dessa conferência, quando Ele falou a respeito desse tema, veio junto com uma visão de que nós entraríamos no ano de 2022, no ano da colheita. E quando Deus falou sobre a colheita, a gente falou, mas o que tem a ver profundo com colheita? Foi quando a palavra de Deus, do nosso coração veio o versículo lá de Lucas capítulo 5, versículo 4, a respeito de quando Jesus se encontra com Simão, Pedro e os pescadores, a pesca milagrosa, e ele diz, lancem as redes, vão onde é mais profundo e lancem suas redes para pescar. E foi quando a gente falou, se Deus está preparando um tempo de grande colheita, se as últimas chuvas, a gente está ouvindo o barulho das últimas chuvas já, a gente precisa se preparar, é uma responsabilidade nossa, existe um processo, e eu queria falar a respeito disso com vocês. A gente vai ler Lucas no capítulo 5, versículo 1 até o 11, quando Jesus se encontra com Simão e os discípulos. Lucas capítulo 5, versículo 1 até o versículo 11. A palavra de Deus diz assim: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faste ao lago, ou seja, ao profundo, vai profundo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique, ou seja, afundar. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos seus companheiros, bem como a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Espírito Santo, essa é a sua palavra, e nós mais uma vez rendemos o nosso coração a Ti. Mais uma vez nós mergulhamos mais profundo nesse Teu rio, do Teu amor, Senhor, que é tão imenso e é tão profundo. Nós Te pedimos que o Senhor possa falar ao nosso coração, e que a consciência da Sua vontade possa ser estabelecida em nossa vida, porque nós Te amamos, e o que queremos é Te conhecer e Te fazer conhecido em nome de Jesus. Queridos, nós temos sido tão abençoados desde o início dessa conferência, né? O louvor do Isa com a banda que tocou com ele, aquelas letras maravilhosas, e a palavra que ele pregou, parece que tudo estava se encaixando. Ele falou a respeito de nós não só irmos ao profundo, mas sabemos a direção certa. De onde é esse profundo? Amar de todo o coração é o norte da nossa bússola. Deus nos chama mais profundo. O pastor Marcos Madaleno falou algo muito maravilhoso, que Deus se revela a nós até no raso, Ele se encontra com a gente no raso. Ninguém nasceu no profundo, mas Ele nos convida a ir a águas mais profundas, que é nesse lugar onde a gente perde toda a capacidade de firmar os nossos pés e decidimos aonde ir. Mas as correntes lá do fundo, eles conseguem nos levar.
Sabe, quando a gente está no profundo, a gente se move até um pouco mais lento, mas os pesos são muito mais leves. Lá dentro do profundo é onde a gente consegue se entregar por completo. A pastora Mari, ela falou a respeito de que a gente precisa, antes da gente ir profundo, a gente respira, né? A gente puxa o fôlego, o nosso pulmão se enche de oxigênio e a gente consegue ter lucidez. A gente consegue entender o que Deus quer, como Ele quer e viver uma vida no Espírito. E o Douglas, ele falou a respeito de como existe uma responsabilidade, como nós devemos ser profundo, né? Uma igreja que se aprofunda realmente em Deus, que fala Maranata, ora vem Senhor Jesus. E tudo se encaixando e parece que a gente termina onde a gente começou, que é nessa história, sabe? Jesus já havia começado seu ministério quando ele se encontra com Simão aqui. Jesus já tinha começado seu ministério, ele já tinha sido batizado, ele já tinha passado pelo deserto, ele já estava cheio de Espírito, ele já estava começando a pregar nas sinagogas e fazer milagres e curas. Inclusive, não é a primeira vez que Jesus se encontra com Simão aqui nessa pesca milagrosa. A palavra de Deus vai dizer no capítulo 4, ou seja, o anterior, que Jesus, depois de sair da sinagoga, ele vai até a casa de Pedro, junto com os amigos de Pedro, e ele cura a sogra de Pedro. Ou seja, Simão, Pedro, o pescador, não só já conhecia Jesus, mas também era um dos seus discípulos, assim como João, André, Tiago. Você vai ver nos evangelhos, quando você lê, que esses discípulos eram de João Batista, e quando eles recebem o testemunho acerca de Jesus, eles deixam João Batista e vão seguir Jesus agora. Ou seja, a gente vê que Pedro já sabia quem era Jesus, e ele já seguia ele como um discípulo, mas ainda continuava a ser um pescador de peixes. E o Espírito Santo perguntou ao meu coração: quantos de nós conhecemos que alguns já conhecem a Jesus, já sabem quem Ele é, até viram alguns dos seus milagres, ouviram alguns dos seus ensinamentos, mas continuam com a mesma vida que tinham antes? E é isso que a gente encontra em Pedro. Talvez a gente não só conhece, talvez em algumas áreas das nossas vidas nós ainda somos. Uma das palavras da pastora Mari, eu gosto de honrar quem veio e ministrou antes de mim, ela disse que existe uma troca, né? Quando a gente respira, existe uma troca dentro de nós. E às vezes até andamos com Jesus, mas não fizemos essa troca. E nesse ponto a gente percebe um Pedro que segue a Jesus, mas que ainda estava ocupado com algumas coisas antigas da sua vida. Ele já tinha alguns afazeres, ele não havia deixado de ser pescador de peixes, mas Jesus tinha outros planos para ele. Jesus tinha planos mais profundos para a vida de Pedro. E aqui a gente vai entrar nessa história, mas nesses planos que Jesus tinha profundo para Pedro, antes de Pedro chegar nesse profundo, existia um processo. E é nesse processo que a gente vai caminhar. E eu prometo para você que eu não vou me alongar, porque sei que você já está cheio. E eu quero que a gente consiga transbordar ainda mais, amém? Então eu prometo que você me der de atenção, de presente a sua atenção, a gente vai aqui e não vai ser demorado. Queridos, a primeira coisa que a gente encontra nessa palavra é que a Bíblia vai dizer que Jesus estava para ensinar ali naquela região, Lago de Genazaré ou Mar da Galileia, e quando Jesus chega, ele avista 2 barcos. E a história diz que quando Jesus olha, Pedro está lavando as redes junto com outras pessoas. Nós sabemos que ele havia pescado ou tentado pescar a noite inteira e não tinha apanhado nada. E essa é a primeira coisa. Quando Pedro está lavando as redes, eu imagino água nos tornozelos. Sabe, desde o começo, quando a gente falou sobre essa conferência, não saiu do nosso coração Ezequiel 47, o Isa falou a respeito disso, né? Um rio que sai do trono de Deus e que ele é um rio de cura, o rio que transforma. E existem medidas nesse rio. O profeta, ele vai entrando em níveis de medida diferentes. Na sua casa você lê Ezequiel capítulo 47. E eu imagino Pedro nesse primeiro lugar, né, imaginando esse rio de Deus, colocando uma aplicação junto nessa história. Ele está onde a água pega no joelho, na canela, no calcanhar. Ele está lavando as redes. Só que ele está lavando as redes depois de uma noite, ele podia estar lavando as redes depois de uma noite de muito sucesso. Mas na verdade Pedro estava lavando as redes depois de uma noite de profundo fracasso. Você já imaginou isso? Um pescador que não consegue pescar? Que frustração. Você já imaginou um professor que não consegue ensinar? Já imaginou uma mãe que não consegue amamentar?
Você já imaginou um estudante que noite toda, noite adentro, ele tenta aprender, mas na prova ele vai mal no outro dia? Um estudante que não consegue estudar? Você já imaginou isso? Você já imaginou nós, seres vivos, não conseguíamos viver? No raso, naquele lugar no raso, é quando Jesus se encontra com Pedro, depois de uma noite de profundo fracasso. E não só nós estamos querendo ir no profundo em Deus, mas o mundo também está profundo em alguma coisa. Está em profunda tristeza, está em profunda decepção, está em profunda traição, está em profundo egoísmo, está em profunda raiva. O mundo também está num lugar profundo. E Pedro está lá lavando as redes com as águas no tornozelo, numa profunda noite de decepção, até que Jesus chega. Glória a Deus. Não te alegra que depois de uma noite de profundo fracasso, Jesus está chegando ao seu encontro? Jesus poderia ter ficado lá no meio daquele mar. Daí de repente Jesus apareceu nadando assim. Apareceu lá no meio e gritou e falou: gente, vem para cá. O escândalo da graça foi que o Deus Todo-Poderoso se fez homem e tabernaculou entre nós. Esse Deus Emanuel habitando entre nós. Você já imaginou o escândalo da graça? A cruz é escandalosa, é verdade, mas 30 anos de um Deus morando numa aldeia de 200 pessoas e ninguém sabia quem ele era. O Deus de todo tempo, o Deus de todo poder e de toda autoridade está sendo trocado por Maria. Maria está dando banho. Você já imaginou isso? Quando Maria beijava o rosto de Jesus, ela beijava o rosto de Deus? E agora na noite, depois de uma noite de profundo fracasso, Pedro está lavando as redes no raso, água que batia nos tornozelos, e Jesus se encontra com ele. Ah, que incrível isso. Deus, ele pode se encontrar conosco no raso, mas ele convida a ir mais profundo, como disse o pastor Marcos Madaleno. Pedro poderia ter ficado na praia ouvindo os ensinamentos de Jesus também, junto com a multidão, certo? Porque a gente vai ver que era algo comum. Jesus chega e ele faz um pedido para Pedro. A gente vai ver aqui adiante, que é o próximo passo. Esse primeiro passo, essas águas dos tornozelos, é Pedro lavando as suas redes no raso depois de uma noite de profunda decepção. Depois a gente vai avançar nesse processo de ir nas águas mais profundas. A gente vai ver um Pedro que não só está lavando as redes depois de uma noite de profunda decepção, mas agora a gente vê um Pedro que se compromete. A Bíblia vai dizer que Jesus viu quantos barcos? Quantos barcos ele viu? 2 barcos, mas ele entrou só no de Pedro. Talvez ele chega para Pedro e ele pergunta: ei, posso entrar no seu barco para ensinar? Pedro poderia ter dito não. Pedro poderia ter dito: Jesus, eu estou tão cansado, a noite inteira eu pesquei, é uma noite de profundo fracasso. Mas ele tem uma atitude, ele assume um compromisso. E eu imagino águas que batem nos joelhos, porque ninguém entra no barco no raso, senão o barco atola. Você vai levar um barquinho, quem já entrou num barquinho assim, na praia? Você vai puxar o barquinho um pouquinho mais profundo, não tão fundo obviamente, água bateu no joelho, você vai lá e você consegue entrar dentro do barco. Pedro se comprometendo. Ninguém entra no raso no barco, é preciso que as águas pelo menos estejam até o joelho. Então essa decisão vai fazer com que você se comprometa. Ela vai fazer com que você se comprometa em ser diferente, porque só um dos barcos teve Jesus dentro dele. Só um dos barcos saiu da praia do raso onde estava e foi indo mais profundo. Ei, queridos, a gente precisa entender que Deus não precisa da nossa ajuda. O que Ele espera é nosso compromisso. Porque se Ele quisesse ajuda, os anjos iam fazer um trabalho muito melhor do que o nosso. Mas os anjos, eles não podem se comprometer porque foram criados para fazer aquilo que estão fazendo. Mas a gente tem a decisão, a escolha de se comprometer, glória a Deus. Pedro poderia ter ficado aí no raso. Ele fala assim: Jesus, hoje eu vou ouvir junto com a multidão que vai ficar aqui na praia. Mas não, ele se compromete falando: pode entrar aqui no meu barco. Sabe, nós estávamos na mesa hoje conversando, e eu gosto muito desse exemplo. O que Deus espera de uma igreja profunda, o que Deus espera de filhos profundos é comprometimento, não só participação. Eu gosto muito do exemplo que no café da manhã a galinha ela participa com o ovo, mas o porquinho ele se compromete com o bacon.
A igreja precisa entrar, nós precisamos como filhos entender esse lugar de maturidade, que não é só o participar, mas é o se comprometer. E Pedro se compromete com Jesus, fala, pode entrar no meu barco. E ele entra com Jesus dentro desse barco. E aí, no terceiro ponto, eu vejo um Pedro que desfruta de uma maior intimidade por causa disso. Eu vejo água nos lombos, né? Água aqui mais ou menos na metade. Por que ele se compromete? Porque depois de ter entrado, Jesus pede para ele o quê? Pediu-lhe que se afastasse um pouco mais da praia, e assentando-se ensinava do barco às multidões. Sabe, querido, uma curiosidade, quando alguns mestres queriam ensinar alguma coisa, como eles não tinham lugares que pudessem amplificar a voz com facilidade, eles, para ensinar multidões, eles tinham algumas técnicas. Uma delas era entrar num barco, se afastar um pouco do raso, o mestre sentado ensinava do barco, ou melhor, em pé ensinava do barco, e toda a multidão sentava na areia e ouvia. E o vento trazia a voz lá do oceano, trazia um vento, né, que trazia, ajudava a amplificar a voz até quem estava na praia. E o que eu vejo aqui? Que essa profunda intimidade, agora, nesse processo com Pedro, ela só vai acontecer se afastar do raso. Não tem como. Os maiores ensinamentos de Jesus foi dentro do barco. A parábola do semeador, por exemplo, em Marcos, também no capítulo 4, existe essa parábola do semeador, ele ensina dentro do barco. Uma parábola tão incrível, ele ensina dentro do barco. Esse barco está afastado do raso e as águas já estão pelo menos aqui, nos lombos. Agora você fala, Rafa, o que tem de tão interessante nessa parábola? Não é a parábola em si, a parábola é maravilhosa. E Jesus disse, se não entendem esta, como entenderão todas as outras? Mas existe um segredo que Jesus vai ensinar ali, dizendo, olha, nesse lugar de profundidade, nesse nível em que você agora está, depois de você ter saído do raso, se comprometido comigo com águas até nos joelhos, e ter se afastado da multidão, diferentemente do outro barco, com águas até nos lombos, existe algo que a multidão na praia não tem. Sabe o que é? Um nível maior de revelação a respeito de Jesus. Porque a gente vai ver que na parábola do semeador, no capítulo 4, os discípulos perguntam para ele dizendo, o que você quis dizer com isso? Ou seja, se os discípulos não entenderam a parábola de Jesus, quem é que entendeu? Ninguém. Agora, só porque estavam no barco com Jesus, eles conseguiram ouvir algo que a multidão não conseguiu ouvir. Você gostaria de ouvir coisas a respeito com Jesus que a multidão não pode ouvir? É preciso ir mais profundo. Um compromisso que nos leva a um lugar mais profundo, um comprometimento genuíno. E no quarto ponto, não é só no raso que Jesus se encontra com Pedro, ele convida Pedro a ir mais profundo. Para entrar no barco existem águas que são pelo menos até o joelho, ou seja, se diferencia do outro barco, nós teremos que fazer coisas diferentes. Loucura é esperar esperar coisas novas fazendo as mesmas coisas. Loucura é esperar resultados diferentes tendo feito a mesma coisa. E é isso que a gente trata de dizer, os grandes homens de Deus que foram no profundo e foram relevantes a respeito da vida em que tiveram, como disse o Douglas aqui, não desperdice a sua vida, foram homens que eles se comprometeram e eles foram diferentes. Mateus capítulo 11, versículo 11, Jesus dá testemunho a respeito de um homem dizendo, nascido de mulher, não há ninguém maior que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior que João Batista. Ou seja, do Velho Testamento, ele declarou que João Batista era maior que Moisés. E ele pergunta, quem vocês foram ver lá no deserto? Alguém vestido com linho fino? Não, vocês foram ver uma voz. Mas quando a gente vai para o profundo e se compromete de verdade, existe um nível que Jesus sempre vai nos empurrar para o profundo. Depois de eles terem tido intimidade, terem descoberto algo a respeito de Jesus que a multidão não podia, porque estavam no barco, num lugar de intimidade mais profunda, Jesus, depois de terminar de ensinar, a Bíblia diz no versículo 4, quando acabou de falar, disse a Simão, vai mais profundo e lançai as vossas redes para pescar.
É apenas na profundidade que a gente vai conseguir participar dessa colheita de Deus. Essa grande colheita que Deus está preparando. Sabe, imagina que a frustração de Pedro era não ter pescado nada, um pescador que não pesca. Mas com Jesus ele encontrou duas coisas. Uma, a resolução para os seus problemas. E duas, seu sonho realizado. Resolução para os seus problemas e sonho realizado. E é o que o mundo inteiro quer. O mundo só quer duas coisas: resolução para os problemas e o sonho realizado. Sim ou não? O Douglas comentou isso de manhã, ele falou assim, para você vender um curso, você tem que vender ou de duas coisas. Ou você tem que vender alguma coisa que soluciona o problema, ou você tem que vender alguma coisa que realiza o sonho. Quer vender um monte de curso? Faz uma dessas duas coisas. Porque o mundo está buscando isso. E quando Pedro está com Jesus, em um lugar mais profundo, é isso que ele fala. Lança a rede aí direito. Ele lança a rede do lado direito. E Pedro faz uma declaração para Jesus dizendo: Senhor, nós pescamos a noite inteira, ou seja, tudo que nos cabia fazer a gente fez. É cansativo demais trabalhar sem Jesus, querido. É só perda de tempo trabalhar sem Jesus. A noite inteira pescamos, mas sobre a tua palavra lançaremos. E ele lançou a rede, e ele viu o quê? A colheita, ele participou, porque ele foi mais profundo. Jesus disse, vai no lugar onde está mais profundo. Quem entende de pescaria sabe que não faria nenhum sentido fazer isso de dia, porque eles pescavam à noite, na verdade, os peixes fugiam da claridade, eles iam, e de dia eles iam para um lugar mais profundo, onde era escuro. Mas sabe o que é o mais incrível de tudo isso nessa história? É que a experiência com Jesus no profundo não termina apenas resolvendo os seus problemas e realizando seus sonhos. Porque a Bíblia vai dizer que quando ele joga a rede e ele está puxando, e de repente Pedro está puxando, você imagina, cara, ele lança a rede sem... Jesus, é sobre a tua palavra, eu pesquei a noite inteira. Jesus manja de Torá, eu manjo de pescar. Mas a obediência de Pedro nesse lugar de profundidade, ele lança. Depois de ter lavado, Jesus, já lavei, já dobrei. Ele lança de novo, ele obedece Jesus. Nesse lugar de profundidade não há lugar para questionamentos. Jesus, o que você quer que eu faça? A gente está ouvindo Jesus audivelmente, a gente está ouvindo Jesus nitidamente em nosso coração, alguns até audivelmente, mas continuam tentando debater com ele, tentando dizer, você tem certeza mesmo que é para fazer isso? E aí quando ele puxa, imagina Pedro, imagina essa cena que incrível, Pedro, e fala, cara, isso aqui é uma pedra muito grande, ou alguma coisa está acontecendo, e ele começa a puxar, e ele não dá conta de puxar junto com quem está no barco, as redes começam a se romper, ele faz sinal para o outro barco vir, participar dessa colheita, ainda que não estava junto no começo, que às vezes a gente não quer dividir, né? Não, você não estava comigo no começo, agora você quer participar? Não, meu irmão, você tem que entender que o que Deus vai fazer não é para um, não é para dois, não é para três, é para um monte de gente. Deus não fechou exclusividade com nenhuma igreja, com nenhum pregador, com nenhuma pessoa famosa. Ele tem um compromisso apenas com a sua igreja, a sua noiva, glória a Deus. E agora cabe a nós. E ele fez sinal para o outro barco veio, e eles colocaram aqueles peixes dentro do barco, que a Bíblia diz que o barco quase afundava. Eles chegam na praia, agora tem a resolução dos problemas de Pedro e o sonho dele realizado. Eu tenho certeza que Pedro nunca pescou ao ponto de as redes se romperem. E agora eu estou conjecturando, tá? Imagina comigo aqui, né, cabeça. Pedro falou, cara, a vida está feita. É só ter Jesus no meu barco. Jesus, você prega no meu barco todo dia que você quiser. Eu lanço as redes, a gente puxa isso aí. Pensa numa parceria boa. Meus problemas resolvidos, meus sonhos realizados. Você no barco comigo, está tudo certo. Mas hoje, na última sessão, no lugar mais profundo, eu quero dizer para você que o convite que Jesus faz para Pedro vai muito além de resolver os problemas dele ou realizar os sonhos dele. Foi o que o Paulinho falou aqui. Ele falou, ei, os nossos caminhos não são iguais aos caminhos dele. Os caminhos dele são maiores, são perfeitos. Quem é bom o tempo inteiro? E aí eu imagino Jesus nessa minha conjectura.
pensando: Pedro, você acha que esses muitos peixes são algo incrível? Você não tem ideia o que eu faço com 2 peixes, um cardume que alimenta 5.000 homens. Eu não preciso da sua rede, eu não preciso de você lançar e fazer isso. Mas Pedro, deixa eu falar um negócio para você. Esse maior sucesso que você já teve nos seus negócios, eu tenho um outro convite para fazer. Vem ser pescador de homem. A Bíblia vai dizer no versículo 11: e arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Esse nível de profundidade, meu querido, é o nível que Deus espera de nós. Você já imaginou o seu problema ser resolvido, o seu sonho realizado, e de repente você falar: estou deixando isso aqui de lado para fazer algo mais profundo para Deus? Pescador de homens. E querido, certa vez eu ouvi um pregador falar algo, eu não lembro que pastor, eu queria dar muito crédito para ele, mas eu realmente não lembro. Ele disse: e se o convite de Jesus para pescar homens, na verdade fosse como se nós colocássemos a mão dentro daqueles que eram para ser homens e perderam a humanidade, e resgatar a humanidade deles de novo? Pescar onde está o homem que Deus criou para ser dentro de quem está do nosso lado, a mulher que Deus criou para ser, mas que o pecado deformou a nossa humanidade. E querido, deixa eu falar algo para você. Jesus durante 30 anos foi tão humano que ninguém percebeu que ele era Deus. Mas é o escândalo da graça que nos revela que Jesus nos chamou para pescar homens. Eu imagino que Pedro poderia ter uma decisão ali, falado: não sei, essa fama de eu ser pescador vai correr por toda a Galileia. É para deixar isso mesmo? Ei, Pedro, vou fazer você pescador de homens. Deixa eu falar algo para você. Jesus só nos convida para o profundo para nos fazer pescadores de homens. É a única razão. Ele ama ter relacionamento com a gente, ele ama ter intimidade com a gente, ele ama se encontrar com a gente, sim, mas aqui na terra. Porque se encontrar com ele a eternidade inteira a gente vai ter. A gente tem que se encontrar aqui sim, no profundo. Não tem como viver sem ter intimidade e relacionamento com Deus. Mas não adianta ter só relacionamento e intimidade com Deus se a gente não se transformar em pescador de homens depois. Sabe por quê? Porque senão nós seremos como Jonas. E eu estou concluindo a mensagem em algo que pegou meu coração e me constrangeu. Porque quando eu perguntei para o Senhor: Senhor, eu vou pregar sobre o quê? E Ele falou sobre Jonas. Eu falei: mas Jonas, o que Jonas tem a ver com profundidade? Vai ler o livro de Jonas. E quando eu li o livro de Jonas, eu já tinha lido o livro de Jonas algumas vezes, mas eu vi coisas que eu nunca tinha visto antes. Que livro diferente. Um profeta desviado, que ouve a Deus, mas não obedece a Ele. E de repente esse Jonas, quando você lê a história na sua casa, a Bíblia vai dizer que veio a palavra do Senhor a Jonas dizendo: dispõe-te, vai a Nínive, porque o pecado dela chegou até mim. Vai proclamar contra ela. A Bíblia vai dizer que Jonas se dispôs, mas em vez de ir para Nínive, ele foi para o lado oposto. Que loucura! Ouvir a vontade de Deus e correr para o lado contrário. Só que de repente eu estava lendo Jonas e vendo um espelho. Porque Jonas era um religioso muito bom. Ele tinha uma ortodoxia exata, mas desviado. Desviado da vontade de Deus, ouvir a Deus e mesmo assim não cumprir a sua vontade. A Bíblia vai dizer nessa história que Jonas ele vai e ele compra uma passagem e entra num barco em Tarsis para descer. E mais longe que ele pode, vão no meio do mar, fugir de Deus. Não conta para ninguém o que ele estava indo fazer. Aqueles homens que estão no barco são homens ímpios. A Bíblia diz que eles eram idólatras. Que paradoxo, um profeta no barco, desviado, e idólatras, homens ímpios que se tornaram crentes. Porque na história vem uma profunda, oh meu Deus,
uma profunda tormenta, né? O mar fica revolto e uma tempestade começa a assolar aquele barco e os caras ficam desesperados. E Jonas está dormindo no barco, lá embaixo, insensível. Ele está insensível ao que está acontecendo ao redor dele. Ele ouve a Deus, mas ele não tem sensibilidade. Ele não quer ir para Nínive. E aí acordam ele e falam meio assim: cara, o que você está fazendo? Clama a seu Deus, quem sabe ele nos ouve. A gente não sabe o que está acontecendo isso aqui. A Bíblia diz que eles lançam sortes, e quando eles lançam sortes, quem é que é responsável por esse tormento, por essa tempestade? A sorte cai em quem? Jonas. Aí pergunto: e meu amigo, quem é você? O que você está fazendo? O que está acontecendo? E Jonas fala: gente, é o seguinte, a culpa é minha mesmo. Mas eu queria dizer, eu sou profeta do Deus Altíssimo, Criador dos mares, dos céus, da terra, de tudo. Imagina aqueles caras falando: mano, e tu vai fugir de Deus aonde? Se Ele criou tudo? Se esse teu Deus criou o mar, você está fugindo no meio do mar. E ele diz: olha, não vai cessar essa tempestade se vocês não me jogarem ao mar. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que aqueles homens, eles temeram jogar Jonas no mar. Eles estavam jogando fora, sabe o quê? Mantimento, recursos e as cargas do navio. Homens ímpios estavam jogando as cargas, os recursos, os mantimentos do navio para não jogar Jonas. E Jonas estava jogando Nínive inteiro para fora do barco. Homens ímpios que se tornaram crentes na frente de um profeta desviado. Meu Deus. E aí quando você continua a história, não tem como. Jonas fala: não tem jeito, vocês vão ter que me jogar. Ai, que nobre a atitude de Jonas, querendo salvar aqueles homens. Não era nobre a atitude de Jonas. Jonas estava querendo o quê? Tirar o seu corpo, tirar a sua responsabilidade. Não tem como fugir de Deus, então é melhor morrer, porque fazer a vontade dele eu não quero. Mas como ele não podia se matar, é um profeta de Deus, ele fala: então o trabalho é de vocês. Aqueles homens jogam Jonas no mar, mas Jonas não cai no mar por ter sacrificado a sua vida. Ele cai por egoísmo. Ele prefere morrer do que fazer a vontade de Deus em Nínive. E aí eu estou lendo a história ainda, e aí de repente você sabe que aqueles homens se arrependem e falam: ó Deus, Senhor dos céus e da terra, o Deus desse homem aqui, não impute o sangue dele sobre nossas mãos. E a Bíblia vai dizer que eles sacrificaram ao Senhor Deus. Eles estavam dispostos a abrir mão de tudo para salvar a vida de Jonas. E Jonas estava jogando Nínive inteiro dentro daquele mar. Um grande peixe engole Jonas, e você já com certeza viu essa história, desde que era pequeno até grande. Ele passa 3 dias dentro desse peixe. E lá dentro ele faz uma oração. E ele fala: ah, Senhor, tu sondas todos os lugares, nas profundezas eu te encontrei. Eu vou fazer o que você está me mandando fazer. A Bíblia vai dizer que o peixe cospe Jonas, sabe por quê? Porque esse homem que ouve a Deus, mas não o obedece, é morno. O peixe vomita Jonas. E aí Jonas, quando chega em Nínive, gente, é muito louco esse livro. Você precisa ler umas 3 vezes para você falar assim: não é que livro mais incrível. Jonas chega lá e ele prega o mínimo. A pregação de Jonas não faz nenhum sentido. A pregação dele é 40 dias e Nínive será subvertida. Ele não fala para eles se arrependerem, ele não fala que Deus é esse que mandou ele não fala nada, ele fala o mínimo: 40 dias e Nínive será subvertida. Por quê? Porque talvez pelo mínimo Deus acaba de qualquer jeito mesmo. Eles não vão entender mesmo. Mas a Bíblia diz que eles não só entendem, mas todo Nínive, 120 mil homens, se humilham, jejuam. O rei coloca pano de saco, ele declara um jejum, as vacas jejuam. Eles se arrependem, eles clamam e falam: ah, Senhor, perdoa-nos. A Bíblia diz que Jonas se ira e fala: é por isso que eu não queria ter vindo, Deus, porque eu sei que você é compassivo, perdoador, amoroso, e que você ia se arrepender de destruir eles. Jonas estava escandalizado com a graça de Deus, porque para ele e para o povo dele tinha. Se você estudar a história, você vai ver que Jonas foi um profeta contemporâneo a Jeroboão.
Profetizar para os seus é fácil. Jonas queria, mas para aqueles eu não vou. E aí a Bíblia diz que Jonas sai fora da cidade e fala: quem sabe eles não vão pecar contra Deus e destruir, para ver o que ia acontecer na cidade. A Bíblia diz que ele saiu para ver o que ia acontecer na cidade, se Deus ia destruir ou não. E passou um tempo, Deus não destruiu. E a Bíblia diz que ele adormeceu. E quando ele adormeceu, Deus fez nascer uma planta que cobria a cabeça dele, uma sombra fresca. E ele se alegrou por aquela planta. Mas a Bíblia diz também que Deus enviou um verme. E o verme comeu essa planta morreu. E aí ele começa a praguejar. E diz para Deus: me mata então. E aí Deus olha para ele e fala: é razoável essa tua ira? Você quer morrer por causa de uma planta? E aí Deus fala para Jonas: você está querendo morrer por causa de planta, Jonas? Você se compadece por causa de planta, você se compadece por causa de planta que hoje cresce e amanhã morre. E eu não posso me compadecer do homem, de um povo que não consegue discernir entre sua mão direita e sua mão esquerda. Você fala: Rafa, o que isso tem a ver com a gente? Com vocês eu não sei, mas comigo. Que quando eu li Jonas, eu entendi que o livro de Jonas se resumia em uma coisa: um Deus amoroso e misericordioso que tolera o Jonas dentro de nós, que não quer ir pescar homens. A gente ouve Deus, mas a gente corre para o outro lado. Porque, queridos, pescar homens na eternidade não tem como. Pregar o evangelho tem prazo de validade. Todos aqueles nomes que nós colocamos ali naquela rede, o cronômetro está rodando. O livro de Jonas é um confronto. É um Deus amoroso e misericordioso que tolera o Jonas dentro de nós, que não tem sensibilidade para pescar homens. Tudo que nós recebemos, a profundidade que fomos, alguns de nós vamos experimentar uma rede cheia de peixe, de trazer a nossa necessidade, o nosso sonho. Mas e aí? Jesus faz um convite mais profundo: pescadores de homens. Quando foi a última vez que você sentiu? Quando foi a última vez que você se alegrou em compartilhar das boas novas com alguém, e essa pessoa olhar para você e falar: meu Deus, se eu tivesse ouvido isso antes? Talvez muitos de nós não poderemos ter essa oportunidade, mas eu queria contar um testemunho para vocês. Eu certa vez trabalhei num hotel, e a gente recebia muita gente de fora, de uma empresa grande da cidade, muitos estrangeiros, principalmente da Índia, que era uma empresa de tecnologia, de motores. E aí de repente esses indianos chegavam e eles tinham uma cozinha, porque eles não comiam a comida que a gente comia, eles não comiam carne, umas paradas lá, né, diferente. E aí eu acabava fazendo uma amizade com eles, tive que aprender, né, a falar inglês de novo, né, porque o inglês indiano é muito difícil, né. Hello my friend, nice to meet you. Primeira vez que ele ligou lá na recepção, ele falou: please the kitchen key. Eu falei, calma, quê? Please the kitchen key. The kitchen key. Ele queria a chave da cozinha. Foi uns 15 minutos na luta. O auge do auge foi quando eu traduzi o inglês do indiano para o chinês que falava inglês também. Mas eu lembro que de uma dessas vezes, o Isa falou que faz uma oração toda manhã. Eu também faço uma oração. A minha oração é: Deus, com quem o Senhor quer se encontrar hoje? Porque comigo você está aqui, mas com quem você quer se encontrar hoje através da minha vida? Se essa não for a sua motivação para despertar, se a sua motivação para acordar for ganhar mais dinheiro, for correr atrás das suas necessidades, ou resultados, ou cumprir os seus sonhos, então você não entendeu o chamado de Cristo de pescar homens. Não importa o que você faça. É fácil falar para você que você está vivendo na igreja de tempo completo. Irmão, a minha esposa é casada comigo há 8 anos. Corretor de imóveis, lavador de caminhão lá no México, professor de jiu-jitsu, professor de teclado, o que você quisesse saber, eu trabalhei.
A conversa de manhã com Jesus era a mesma. Com quem você quer se encontrar hoje? E eu lembro que um dos indianos, o nome dele era Nirmoy Mandal. Repete que não é brincadeira, não. E ele chegou um dia e falou assim para mim: Rafa, você sabe de algum templo aqui por perto para eu ir? Eu falei: templo? Mas templo do quê? Ele olhou para mim e falou: qualquer coisa. Eu falei: ué? Depois eu vou descobrir que lá na Índia tem templo para qualquer coisa mesmo. E eu falei: eu tenho um bom cara para você, é o melhor dessa cidade. Ele falou: é mesmo? Eu falei: vou com você. Ele falou: vamos. Depois do meu expediente eu fui com ele. Chegamos lá, louvor, tal. Ele entendeu o quê? Nada. Falou: gostei muito. É sobre o quê? Eu falei: essa reunião foi bem bacana. É sobre o quê? Eu falei: cara, sobre Jesus, nós somos cristãos. Aí ele: eu já ouvi falar sobre os cristãos, mas quase nada sobre Jesus. Aí eu falei: como assim? Ele falou: não, eu sei que Jesus é o Deus dos cristãos, mas assim, é só isso que eu sei. Eu falei: tu não conhece a história de Jesus? Ele falou: não. O cara formado em engenharia, PhD em engenharia. Eu falei: você nunca ouviu a história de Jesus? Ele falou: não. Eu falei: Nirmoy, eu chamava ele de Mandal. Mandal, todo o meu intervalo do almoço, eu vou deixar de almoçar para ir no teu quarto te ensinar sobre Jesus. Você gostaria? Ele falou: seria muito legal. Durante 3 meses, eu entrava no quarto dele, eu comecei em Gênesis, e quando eu cheguei, e quando eu terminei o Velho Testamento, eu pulei direto para João. E eu lembro quando eu estava falando para ele de João, eu estava falando que Jesus lavou os pés dos discípulos. Ele fala assim: como assim, cara, Jesus lavou os pés dos discípulos? Eu falei: sim, cara, ele veio e ensinou um princípio do reino. E aí depois eu falei: mas eles o prenderam. E ele falou bem assim: eu quero ver como é que esse Deus vai acabar com todo mundo. Eu falei: não, você não entendeu, eles o prenderam. E ele se entregou. E ele falou, e aí o crucificaram. E ele começou a ficar assim meio espantado. Ele falou: mas aí ele desceu e acabou com todo mundo. Eu falei: não. Depois de 6 horas, ele falou: pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele foi profundo, mano. Ele foi para onde eu e você tínhamos que ter ido. E eu lembro que ele olhou para mim sem entender o que estava acontecendo. E ele começou a chorar. Ele falou: mas como Deus morre por mim, pelos meus pecados? Eu falei: esse é o escândalo da graça, Amanda. E a única coisa que ele fez, eu lembro, ele só fechou o olho, ele olhou para o céu e ele falava: Jesus, Jesus, Jesus. Quando foi a última vez que... Não foi essa a última vez que eu tive uma experiência dessa, mas pregar de Jesus para alguém que nunca tinha ouvido. Eu falei: cara, que incrível. E eu me converti naquele dia também falando: como é que eu posso me contentar com Jesus resolvendo meus problemas, porque Ele é maravilhoso? Como é que eu posso contentar com Jesus, Ele realizando os meus sonhos, que é incrível, se eu não estou pescando homens? E quando eu leio o livro de Jonas, eu vejo um espelho. Sabe por quê? Porque Jesus, em Lucas no capítulo 11, diz assim: quando as multidões apertaram ele, passou Jesus a dizer: esta geração perversa pede um sinal, mas nenhum sinal será dado, senão de Jonas. Que sinal de Jonas, Jesus? Ele disse: olha, assim como Jonas esteve 3 dias na barriga do peixe, nas profundezas, o Filho do Homem também ficará 3 dias. Ele diz: Nínive se levantará no juízo contra essa geração e condenará, porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. 40 dias e Nínive será subvertida. Jonas, escandalizado com o amor de Deus, não queria ouvir a Deus, mas correu para o outro lado. Não queria ser pescador de homens, queria jogar os homens tudo no mar. Só que Jonas não entendeu a própria pregação, porque a palavra subvertida no original hebraico também significa convertido. 40 dias e Nínive será
convertida. Nenhum sinal será dado senão o de Jonas. Ei, Jonas passou 3 dias na profundeza porque estava fugindo da vontade de Deus. Jesus se entregou 3 dias na profundeza porque estava fazendo a vontade do Pai dele. E fala, Rafa, o que isso tem a ver com a gente? Que se você quer seguir a Cristo, o caminho é só esse. Em João 17, na oração sacerdotal, Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu os envio também. Então, se Jesus foi enviado para as profundezas para pescar homens, a gente também foi chamado para fazer isso. A minha esposa está comigo, às vezes a gente vai no restaurante, às vezes a gente vai no shopping. De repente, agradecer a comida, eu às vezes fico só parado assim, olhando as pessoas. Ela fala, o que está acontecendo? Você está na caixa do vazio? Falei, não, eu estou constrangido. Ela falou, por quê? Falei, amor, 95% dessas pessoas que estão aqui nessa praça de alimentação, elas não sabem o propósito da vida delas. Elas passaram o dia inteiro trabalhando para resolver seus problemas ou para realizar seus sonhos. Mas Jesus chamou todos nós a sermos pescadores de homens. Jesus só nos chamou profundo para mostrar para a gente que esse lugar é de recursos abundantes, mas não é para nosso benefício, é para a glória dele, é para que o reino dele cresça, se estabeleça e se expanda. Você pode se colocar de pé comigo nessa noite, por gentileza? Sabe, se nós pegarmos o livro de Jonas e compararmos com Jesus, existe muito contraponto interessante. Desde Jonas dormindo no barco, Jesus dormindo no barco no meio de uma tempestade. Jesus se lança nas profundezas para salvar a humanidade. Jonas, ele quer ser lançado só porque ele não quer ninguém salvo, que ele acha que não merece. Se nós amamos ele, nós devemos amar o que ele ama. E Jesus disse: o meu Pai se alegra. E o que meu Pai ama? É que em vocês deem muito fruto. Só que Jesus também diz o segredo para dar fruto. Quando ele está dizendo, olha, você entregue, Pedro fala, não, Jesus, não. Tem pena de ti mesmo. Jesus fala, para trás de mim, Satanás, você não está entendendo as coisas que são do Espírito, as coisas que são de Deus. Porque se um grão de trigo ele não cai, ele não produz fruto. A igreja, ela vai entrar na profundidade de Deus e pescar homens quando ela entender que ela só foi resgatada para resgatar. Quando você vai pescar peixe, não adianta você jogar um anzol se não tiver nada no anzol. Tem que ter o que no anzol? Tem que ter o que no anzol? Isca, e a isca faz o que? Ela se compromete com a pesca. Ou você acha que é você que lança a rede? A gente é isca, irmão. Então quando rolar a treta, você não vai bater e falar bem assim, sabe com quem você está falando? Eu sou o filho do Deus Altíssimo. Você vai falar, querido, se alguém tiver que morrer aqui entre eu e você, vai ser eu. Porque eu fui chamado para me entregar. E a gente está querendo lutar contra esse povo, já percebeu? Não, a gente precisa militar também. E a gente vai lá e arrebentar, a gente vai dizer que a gente... Só existe transformação onde teve entrega. Só é possível ir no lugar mais profundo e se transformar em pescador de homens se tiver uma entrega total. 99 não é 100. A palavra profundo, ela vem da palavra batos, que é a mesma origem para batismo. Não te assombra que a troca de simbolismo da primeira aliança, que era feita com um povo só, era tirar uma parte do membro. Mas o simbolismo da segunda aliança é entrar profundamente, completo num lugar.
este lugar de dependência e onde a vontade de Deus prevalece sobre a nossa. Jesus no Getsemane, e eu concluo com isso. Hebreus capítulo 5, versículos 7, 8 e 9 diz: Jesus nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, àquele que podia livrá-lo da morte, e tendo sido ouvido pela sua vida de piedade, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação para todos os que lhe obedecem. O convite de Jesus é imitá-lo. Então, se Jesus foi para o profundo para pescar homens, nós também devemos fazê-lo. Assim que nessa noite eu gostaria que nós orássemos. Eu gostaria de fazer um convite, mas antes de fazer um convite, eu gostaria de desafiar você. Se você não colocou o nome de ninguém naquela rede, eu desafio você, depois que terminar aqui, pegar um peixe daquela rede e você chorar por aquele nome que está escrito naquele peixe. E você perder sono e perder fome por um nome que está escrito naquela rede, naquele peixe. E se você também escreveu, você pode fazer isso. Mas eu queria terminar que nós pudéssemos ministrar e orar. E eu queria fazer um convite. E esse convite é para todos vocês aqueles que ouviram todas as palavras e falaram: Rafa, eu quero me comprometer, não só participar com essa colheita de Deus, entendendo o processo de estar cada vez indo ao mais profundo. Mas eu talvez vim com uma expectativa de estar nesse profundo para Deus resolver meus problemas e realizar meus sonhos. Mas eu entendi que eu só tenho que estar nesse profundo agora para ser pescador de homens. Meu convite é para que você venha à frente. Nós vamos orar, nossos líderes vão orar e ministrar e derramar nosso coração. Eu vejo como se tivesse realmente um mar profundo aqui, e que como se nós estivéssemos nos entregando por completo. Você que quiser vir, venha. Nós vamos, enquanto adoramos, nós vamos orar. Eu vou pedir que os líderes aqui da casa possam ministrar sobre a vida de vocês. Nós possamos terminar esse tempo fazendo um compromisso profundo com Ele, dizendo: eu não quero ser só participante, eu não quero só estar nesse barco que puxou os peixes, que resolveu os problemas, que realizou o sonho. Eu quero me comprometer em pescar homens e mulheres, porque o desejo de Deus é encher toda a sua casa, até que a casa esteja cheia. Amém.